Olá, meus irmãos. Hoje vamos falar de algo que você não vê, mas sente todos os dias, a sua alma. A lição de número 5 traz como tema a alma, a natureza imaterial do ser humano. Você já se perguntou por que sente profunda alegria ao adorar? Por que se entristece com o sofrimento alheio? E por que luta contra pensamentos que não quer ter? Tudo isso acontece porque temos uma alma, a parte imaterial, eterna e pessoal do seu ser. No texto áureo da lição, Jesus diz algo poderoso sobre ela. Mateus capítulo de número 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A palavra alma no hebraico é nefesh e no grego é psique. Em Gênesis 2:7 lemos que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E como resultado o homem tornou-se alma vivente. A alma não é um fantasma, ela é a nossa essência. Ele é a nossa individualidade, a sede da nossa personalidade, o centro das decisões morais. Ezequiel capítulo 18, versículo 19 e 20. Mas dizeis, por que não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O homem é um ser pessoal, criado à imagem de Deus, com autoconsciência e autodeterminação, portanto com poderes para governar, observado nas capacidades de guardar e lavrar, de nomear seres, de escolher obedecer ou desobedecer, ou seja, com capacidade de expressar sua vontade, e de mostrar emoções como na poesia cantada por Adão, a sua mulher, Eva. Essa é osso dos meus ossos. Também na sua necessidade afetiva, quando Deus vê que o homem precisava de uma auxiliadora que lhe fosse idônea, uma companheira que lhe fosse adequada. O texto de Gênesis capítulo 2, e versículos 16 e 17, deixa claro a capacidade do homem de fazer escolhas entre o bem e o mal, o certo e o errado. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. 3 faculdades, principalmente, compõem a alma, os sentimentos, o intelecto e a vontade. No intelecto, o homem pensa e decide. É a capacidade de fazer associações, de ter ideias, de elaborar estratégias, tanto para o bem como para o mal. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Em Miqueias capítulo 2, versículo 1, a Bíblia fala sobre o juízo daqueles que em suas camas maquinam o mal. Ainda sobre a parte intelectual da alma, a memória, Lamentações capítulo 3, versículo 20, falando sobre o lamento de Israel, o texto diz, minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Salmo 119, versículo 14, alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. A alma também é a sede das emoções. Salmos 86, versículo 4. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Dos desejos, Eclesiastes capítulo 6, versículo 2. Um homem a quem Deus deu riquezas, fazenda e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. No livro poético de Cantares, capítulo 5, versículo 6, eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado, se tinha ido, e a minha alma tinha se derretido quando ele faltara. Sobre o sentimento da paixão, também tocada pelo Espírito, a alma sente o desejo de adorar a Deus. Salmo 84, versículo 2. Até quando julgareis? A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Como também no Salmos 42, versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Como já dissemos, a alma é imortal, imaterial e incorpórea. Como no texto áureo desta lição, em Mateus capítulo 10, versículo de número 28, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A alma se expressa através do corpo, mas mesmo separada deste, ela mantém a sua consciência. Apocalipse capítulo 6, versículos 9 e 10. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Vimos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, feito com a capacidade de pensar, de sentir e de escolher,
que nenhum outro ser foi criado com esta capacidade. Deus deu ao homem a condição de administrar. Vimos que a alma é o centro da consciência moral do homem e que por meio dela decidimos o certo e o errado. No Salmos 42, versículo 5, porque está abatida a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Bíblia revela que a alma é sensível à distância de Deus, às lutas da vida e aos momentos de crise espiritual. No Salmo 51, Davi clama por restauração da sua alma, quando pede a Deus por um espírito reto e por sua alegria restaurada, mostrando que a saúde da alma está profundamente ligada à presença de Deus. Quando deixamos de buscar a Deus, nossa alma começa a enfraquecer. Mas quando voltamos à oração e à palavra, o Espírito Santo renova o nosso homem interior. No textuário da lição, Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus foi claro: o corpo morre, mas a alma não. E mais, é Deus quem julga a alma. Isso desmonta duas mentiras que o mundo prega. Aqui, depois da morte, tudo acaba. E aqui o problema é só social, que não há pecado pessoal. Mas a Bíblia diz que nós somos responsáveis diante de Deus. Nossos pensamentos, nossas escolhas, nossos desejos, tudo será trazido à luz. Por isso nós não podemos tratar a alma como se fosse passageira. Ela viverá para sempre, ou com Deus ou longe dele. E veja, a Bíblia mostra que até depois da morte física, há consciência na alma. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10 já citados. Algumas ideias progressistas, como o marxismo, que é uma ideologia ateísta, materialista, que nega a existência de uma alma consciente e que prega um mal estrutural e não um mal pessoal, e que existe uma solução e que esta é uma solução apenas em um rearranjo social. Essa ideologia nega a responsabilidade moral do homem e a sua pecaminosidade e desconsidera a necessidade de arrependimento, de conversão e de salvação pessoal. Mas a Bíblia é clara. Em Atos capítulo 3, versículo 19, Pedro diz: arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Cuidar da alma não é ser um religioso, é viver com sabedoria espiritual. Precisamos alimentá-la com o que é bom. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que você vê, o que você ouve e o que você lê, entra na sua alma. Por isso que é importante levar a alma a Deus em oração. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7 diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. A sua alma não foi feita para carregar nenhum fardo sozinha, muito menos o fardo insustentável do pecado. Por isso que é necessário purificá-la. Tiago, capítulo 1, versículo 14, alerta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Pensamentos impuros, desejos egoístas, amargura e tudo mais que fere a alma. Mas como já dissemos, há esperança. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22, diz: purificai as vossas almas pela obediência à verdade. A palavra de Deus limpa, renova e cura a alma. Jesus nos ensina nas Escrituras que o valor da alma é maior do que todos os bens terrenos, como ele relata na parábola do rico insensato, em Lucas capítulo 12, versículos do 13 ao 21. Por isso nós precisamos cuidar da nossa alma, com o mesmo zelo com que cuidamos do corpo, vigiando em todo o tempo contra a permanência e a manutenção de maus pensamentos, desejos impuros e inclinações malignas. Tudo isso nasce na alma e pode nos afastar de Deus se não for tratado. Mateus 15, 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Por isso Pedro nos orienta, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 22, a purificar a alma pela obediência à verdade. E Paulo nos ensina a ser renovados no nosso espírito e nossa mente. Efésios capítulo 4, versículo 23 e 24. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Renovar a alma é um processo contínuo, exige vigilância, oração, leitura da palavra e santidade diária. Cada escolha, cada pensamento, cada reação revela o estado da nossa alma diante de Deus. Meus amados irmãos, a alma não é um detalhe, ela é o centro do nosso ser. Ela é o que nos faz clamar por Deus no meio da noite, chorar diante de injustiças. É o que Jesus fala no Sermão da Montanha, no início do sermão, quando ele fala sobre saciar os que têm sede e fome de justiça. É ela que, quando tocada por Deus, escolhe perdoar e amar ao invés da vingança. Jesus não veio só salvar a alma
das consequências futuras e eternas, mas também salvar agora no presente, curar de enfermidades e nos dar a paz que excede todo entendimento. Como Paulo fala aos Filipenses no capítulo 4, versículo 6. Ser cristão não é só ter uma nova crença, de fato ter uma novidade de vida. Se esta lição edificou a sua vida, compartilhe com a sua classe de escola bíblica dominical. E se inscreva no canal para continuar aprendendo a palavra de Deus. Que o Espírito de Deus renove a sua mente e santifique a sua alma a cada dia. Até a próxima lição e que Deus o abençoe profundamente.